Luiz Fernando. Olá, meu amigo! Opa, professor Dalegrave, estou por aqui. Obrigado pelo Prazer em convite. ouvi-lo! O prazer é todo meu. Que honra, professor. Fiquei até emocionado na hora que chegou o convite do senhor para participar da live. Estudei pelas suas obras para o concurso, para a minha preparação para a magistratura do trabalho. O seu clássico livro de responsabilidade civil, para mim, foi fundamental na minha preparação desse tema importante. E mesmo como magistrado também, sempre acompanhando suas lives, seus trabalhos, suas obras, seus artigos. É uma enorme Que honra. bom ouvir isso! Tô até sem jeito aqui para participar, professor. Vou ser bem sincero. Imagina, Marcos, você é o cara. Eu tenho acompanhado o teu trabalho no YouTube, você tem um canal do YouTube legal. Até ontem dei uma olhada lá no teu comentário sobre a prorrogação. Eu acho que você é bem didático. Você leciona já faz tempo, Marcos? Já. Faz quantos anos que você leciona? Quase há 15 anos dando aula, na preparação. Nossa, que legal. O meu foco maior é na preparação para o concurso da magistratura do trabalho. Eu preparo os candidatos desde a fase discursiva, fase de sentença, fase oral. E por isso que suas obras, seus artigos são sempre indicados para os alunos. Eu sempre falo. E a hora que... Que legal, eu postei, eu tenho grupos aqui de alunos, a hora que eu mandei, eu falei, amanhã eu tô com o homem, gente. Amanhã live é com o professor Dalegrave, que eu indico. Inclusive tem um colega meu que é juiz no Paraná, que a esposa dele também trabalhou com você. Eu contei para ele, porque ele sabe que eu sou seu fã. Falei, o nome dele é Jerônimo Pundec. Eu falei, Jerônimo, eu tô... Sim, é Jerônimo. Tô com Jerônimo é gente boa, ótimo juiz. Tô com o a Betinha, a esposa dele, né? Aí ele falou, que legal. Você sabe que eu fui da banca do Ministério Público do Trabalho, que é concurso nacional, e daí desde então, e às vezes integro algumas bancas para magistratura. Geralmente eu gosto de ficar na prova oral, gosto de avaliar os candidatos à prova oral. E daí depois disso eu parei de dar aula em cursinho preparatório. Mas volta e meia estamos aqui também na rede. Eu até brinco que eu tentei largar o direito, mas o direito não larga de mim. O seu canal do YouTube é fundamental, professor. Eu lembro que quando veio, acho que foi a primeira MP, a primeira lei, você fez um vídeo muito didático, que você estava até com lousa de pé explicando todo o procedimento. Foi um dos primeiros vídeos que eu vi no YouTube, exatamente quando começou toda essa pandemia, sobre quais as alternativas do empregador. Esse vídeo seu... Olha, eu vou te contar a história desse vídeo, Marcos. Eu estava indo para a chácara, e daí estavam falando de coronavírus, só tinha decreto, não tinha nem MP 927, só tinha o decreto. Exato. E eu falei, sabe de uma coisa? E a minha esposa esperando para ir para a chácara, eu falei, espera aí, eu vou fazer um vídeo aí. Daí peguei o quadro ali, fiz um rascunho e joguei no quadro as possibilidades. Deu 130 mil visualizações no YouTube. Nem eu acreditei. Eu falei, mas como que pode isso, né? Eu acho que o algoritmo ficou doido lá, né? Não, muito bom. Eu falo em outros vídeos, o primeiro vídeo, antes de tudo isso começar, de estar em todas essas normas, foi do professor Dalegrave. Entrem no canal dele no YouTube, tá lá. Eu falo, um vídeo enorme, com grandes visualizações. Foi o primeiro. E foi engraçado, professor. Engraçado não, né? Porque era esperado. É um primeiro que já dá todo o norte do que depois tudo viria a acontecer, né? O que viria pela frente aí. Então, parabéns. Aí foi eu fiquei feliz com isso. Vamos entrar no assunto, porque o pessoal que está nos acessando, eles querem conteúdo. Eles querem conteúdo. Opa. Nós queremos saber como é que é essa lei, esse decreto aí. Depois nós vamos tomar um café, nós dois aí. Você é em São Paulo ou Belo Horizonte que você está? São Paulo, sou juiz aqui em São Paulo, no famoso prédio lá do Lalau, ficou na Barra Funda. O dia que o senhor estiver aqui em São Paulo, será um prazer. Eu volto e meia faço audiência lá. Quando eu for lá, eu vou tomar um café com você e com meu amigo Mauro Schiavi. Opa, o Mauro é parceiro. Andar de bike, só passar lá que a gente vai sim. Vamos juntos. Vamos tomar um café junto. Meu querido, então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer, para a gente debater junto aqui, você é mestre, é fera, então nós vamos debater. A primeira pergunta que me surgiu foi: a empresa que prorrogou o acordo de suspensão ou de redução proporcional antes desse decreto que saiu ontem, né? As empresas estavam apreensíveis, existia às vezes um hiato, um vácuo legislativo, porque muitas começaram lá atrás, já tinha vencido. Só que, veja, a lei já sinalizava, ela já acenava que haveria um ato do executivo. O presidente da República, o Paulo Guedes, também já assinavam na mídia, queriam prorrogar um mês. Foi só um delay ali entre a lei e o decreto que saiu ontem.
Então, a pergunta que eu faço, o que acontece se a empresa que prorrogou o acordo antes do decreto, ela pode validar agora nos termos do artigo 5º do decreto que saiu ontem? Excelente, professor. E só um parênteses, demorou para sair esse decreto, né? Todo mundo apreensivo, todo mundo, eu entrava lá no diário, cadê o decreto? Cadê o presidente? Não, eu também. E ansioso. A lei demorou e o decreto demorou. Não, eu abro a minha resposta até valorizando. Imagino como para excelentes advogados como o senhor, como deve ter ficado numa situação difícil. A empresa pressionando. E aí, doutor, o que eu faço, doutor? E aí, doutor, qual que é a alternativa? O que eu faço? Para o papel do advogado nesse momento... Não e é um momento de aflição, né? Eu tenho muitos amigos que são bem, assim, petistas e defendem o trabalhador com muita ênfase. Eu também defendo o trabalhador, a maioria da minha advocacia é em prol do trabalhador, mas eu sempre digo, a gente não pode ver esse acordo como uma coisa ruim para o trabalhador. Eu acho que o pior dos mundos é a rescisão do contrato. Esse acordo, bem ou mal, ainda que flexibilize, ainda que precarize, ele está salvaguardando o mínimo de renda e está salvaguardando o emprego. Então não adianta a gente achar que o acordo é ruim para o trabalhador. Não é. É um momento em que empresa, governo e trabalhador se juntam e olha, é o que temos nesse período de calamidade. Não sei se você vê assim também. Eu concordo, mas eu tenho ainda como juiz, lógico, juiz é imparcial, mas eu não sou neutro. Eu também sempre tenho uma preocupação muito grande pelo lado do trabalhador. Tenho uma visão, um estudo mais dos direitos sociais, direitos fundamentais, sempre uma análise. Quem me conhece sabe, eu sempre sou crítico a diversos pontos quando vê a reforma trabalhista, mas nesse momento eu entendo também que é necessário um respiro, uma ponderação, não dá para a gente fechar os olhos ao momento que nós estamos vivendo agora. Com relação a essa lacuna, esse tempo que ficou, eu vejo duas alternativas, amigo. Eu vejo, primeiro, se a empresa tentar, que eu acho difícil, correr, considerando a data da vigência, a data que entrou a lei e a data da saída do decreto, ainda tem um prazozinho de 4, agora está acabando 2 dias, na verdade, hoje, que até o dia 17, daria para tentar ainda, dentro de um prazo, fazer a comunicação. Mas... para ter uma segurança jurídica. Para ter uma segurança jurídica. Então, ela ainda estaria dentro do prazo, se ela correr, mas eu confesso que é mais difícil, é mais complicado. Uma outra alternativa, eu vejo que é exatamente como o senhor falou, é o artigo 5º, que ele deu uma abertura, ainda que a redação não é das melhores, deu uma abertura no sentido que é possível ratificar esse período que foi feito o acordo, mesmo sem a saída do decreto, amigo. Eu entendo que é um caminho a ser seguro. Ou a empresa corre e tenta, nesses 2 dias ainda que falta, efetivar a comunicação, ou se aplica o artigo 5º, que eu espero que, lógico, não dá para entender qual vai ser a cabeça da maioria do Poder Judiciário, dos juízes. Mas eu espero, nesse momento, que haja muito bom senso na hora de decidir, por entender que foi uma situação que não agiu por culpa do empregador, mas sim por uma guarda, uma espera do decreto. Uma mora, né, do próprio exato, legislativo, do próprio executivo aqui, né, o decreto é o executivo. Né? Exato, perfeito. Que e tem um princípio que nos é muito caro e que é o sans de nullité, sans greffe. Ou seja, sem prejuízo não há nulidade. Esse é um princípio que se aplica no direito civil, no direito do trabalho. Nós temos aquele capítulo das nulidades, 795 e seguinte, CLT. Sem prejuízo não há nulidade. Onde que está o prejuízo aqui de você convalidar, né? Então vamos fazer um bate-bola para aproveitar bastante. Faz uma pergunta para mim, eu já fiz essa, a gente vai fazendo um joguinho para abranger bastante conteúdo. Opa, professor, eu faço de um tema que eu já tive o prazer de ler algo a seu respeito que eu vi, então por isso eu faço questão até de agora aqui no nosso ao vivo, né, pessoalmente, querer ouvir pessoalmente o professor. Professor, teve vetos, alguns vetos com relação ao ato, o presidente acabou vetando o texto final que saiu do Senado. E eu queria saber do senhor o que o senhor achou quanto ao veto do PLR, que é um tema que o senhor domina, fala muito bem, e também da questão da ultratividade, do veto que foi no tocante à ultratividade das normas coletivas. Qual a sua opinião quanto a isso? Se isso poderá vir prejudicar no futuro, uma análise daqueles temas relacionados à PLR ou não? A participação nos lucros e resultados é uma lei de, acho que de 2001, 11.000 alguma coisa, 10.000 alguma coisa, ela está em vigor ainda.
o que a medida provisória ela queria fazer era estender a participação dos lucros para o terceiro setor, para as ONGs. Queria dizer também que o período porque você pode dar a participação dos lucros uma vez por ano ou no máximo até 2 vezes por ano, para eliminar aquelas fraudes que os bancos pagam todo mês, PLR, que aquilo acaba sendo um salário, uma comissão e não um PLR, né? Então, eu acho que eram válidas os ajustes que essa medida provisória tentou embutir ali como uma espécie de jabuti, né? Quando vem essa matéria estranha, a MP original a gente chama de jabuti. Então, eles tentaram colocar esse jabuti da participação nos lucros e depois, na última hora, o presidente vetou. Eu não tenho dúvida que essa matéria vai voltar, né? Não agora, mas ela, assim como vai voltar o bancário, infelizmente, né? Que eles estão volta e meia, vai voltar a carteira verde e amarelo, é questão de timing, aí eles vão pôr de novo essas matérias, né? Mas eu achava, em relação à participação dos lucros, eu achava interessante, eles davam uma equacionada, sabe? Mantendo a origem da participação dos lucros e com alguns acertos. Em relação à ultratividade da norma coletiva, aqui é importante a gente fazer um rápido resumo, né? O que é a ultratividade da norma? As pessoas que estão me ouvindo, né? É quando a convenção, o acordo coletivo, que pode durar no máximo até 2 anos, geralmente dura 1 ano, mas a CLT diz que pode durar no máximo 2 anos. Vamos imaginar que tenha uma cláusula mais benéfica, um adicional noturno de 40%. Aí, quando para de vigorar aquele acordo coletivo, e essa condição mais benéfica, adicional noturno de 40%, ele automaticamente se prorroga, que é o que a gente chama de ultratividade da norma coletiva, ou ele expira exatamente quando expira o acordo coletivo, e aí é necessário uma nova negociação. Essa discussão, você sabe, você que dá aula para concurso, Marcos, que ficou muito acesa no TST. Aí veio a súmula 277 e pacificou para dizer, e prestigiando a reforma trabalhista, dizendo que a norma coletiva ela perdura até a vigência do acordo e da convenção coletiva, ou seja, ela não se renova automaticamente. Agora, por força da pandemia, o Senado, e foi uma sugestão do Senado, tentou colocar, dizendo, e com razão, dizendo o seguinte, pô, pandemia, tá difícil de negociar, tá difícil se aproximar, aglomeração, fique em casa. Então, já que vai ser difícil, uma database, sindicatos se reunirem, então vamos colocar nesse período de pandemia a ultratividade da norma coletiva, ela se prorroga automaticamente. Aí veio o presidente da República e vetou, dizendo, não, nós temos que prestigiar a negociação coletiva, que eu não sei como que nós vamos negociar nesse período, exato, e temos que prestigiar a reforma trabalhista. Eu não sei se eu sei como é que você vê isso. Olha, professor, exatamente. Se perguntassem, exato, fora do período de pandemia, uns 6 meses atrás, no final do ano passado, professor, eu ia ser o primeiro a levantar a bandeira contra a ultratividade, ia privilegiar a negociação, a reciclar aquelas normas, incentivar a negociação coletiva. Isso era certo. Mas exatamente nesse momento, em razão da dificuldade que é notória, que vem surgindo quanto à negociação coletiva, uma negociação coletiva efetiva, com uma assembleia perante o sindicato para validar essa negociação de uma forma válida, de uma forma justa, boa, eu não seria contra essa previsão da ultratividade, não. Nesse momento, eu vejo que seria, sim, algo a se dar valor, permitir a ultratividade. Até porque é interessante, né, professor? Sou defensor, assim, não sou crítico. Eu vejo que o sindicato tem um papel importante ainda no dia de trabalho e tem muita importância, assim. Mas se a gente parar para analisar, nesse principal momento, nesse momento, era um momento que os sindicatos eles deveriam pegar as rédeas e deveriam assumir o seu protagonismo, o seu papel principal. E quando teve aquele limbo, aquele conflito, aquele momento lá de uma semana, de 10 dias, daquela decisão da liminar do ministro no STF, depois da decisão do pleno, o que mais surgiu, que apareceu, o senhor como professor, excelente advogado, deve ter visto muito isso, apareceu aqui para mim, perante meus alunos, de sindicato querendo cobrar para fazer negociação coletiva, de sindicato querendo limitar a negociação coletiva só para sindicalizados. Então, eu vejo o seguinte, temos que sim privilegiar a atuação do sindicato, a negociação coletiva, mas primeiro, nesse momento, não é algo fácil de se fazer, e segundo, quando o sindicato tiver a oportunidade de falar assim, utilizando o linguajar popular, bater no peito e falar, deixa comigo, nós iremos representar efetivamente os trabalhadores,
não vou generalizar, eu sei que tem excelentes sindicatos, sindicatos muito bons, mas teve diversos casos de sindicatos que optaram em dificultar, criar burocracia, criar problemas, até casos de ilicitude, cobrar valores para negociar. Então, por isso, eu discordo do veto do presidente nesse momento. Eu vejo que caberia, sim, defender a ultratividade, sim, nesse momento, amigo. Você sabe, Marcos, eu já advoguei muito para sindicatos, chegou uma hora até que me encheu o saco, eu não advogo mais para sindicato de trabalhadores, mas eu sempre falo uma frase seguinte, é ruim com eles, é pior sem eles, né? O sindicato tem problemas, você veja o Paulinho da Força, ontem acho que foi preso, sei lá o que aconteceu, tem umas máfias, tem coisas horrorosas dentro do sindicato. Mas eu ainda digo o seguinte, ruim com os sindicatos, pior sem o sindicato. E o sindicato ele é interessante até para o empresário, porque bem ou mal tem uma database que você dá segurança jurídica, você põe um código de limites, que o que você pedir acima da convenção do acordo, você volta em favor da empresa, porque a empresa diz, olha, eu vou pagar só o que está no acordo coletivo, o que está na CLT. O capitalismo, para ele ser regular, ele precisa do sindicato. Por incrível que pareça, as pessoas acham que o sindicato é só para trabalhador. Não, é para regulamentar e para deixar a engrenagem capitalista andar direitinho. Então, né, eu queria perguntar para você em relação ao deficiente, né, a pessoa com deficiência, usando o termo politicamente correto, né, o artigo 17.5 da lei diz que a dispensa sem justa causa do empregado, pessoa com deficiência, está vedada. Nós tivemos uma discussão muito antiga, aquela questão das cotas da Lei 8.213, né, cotas mínimas para contratar deficientes. Condição, você como juiz, o que você faria? Mandava reintegrar? Acho que está dando uma falhadinha aqui. Você ouviu a pergunta ou não? Olha só. Ou quer que eu repita? Isso que falhou bem no fim. Se possível, professor, desse para repetir. Você mandaria reintegrar um portador de deficiente? Tá, vamos lá. Pode falar. Excelente. Agora peguei, professor. Obrigado. Olha só, falar do trabalhador com deficiência, da pessoa com deficiência, é um tema que eu, particularmente, é uma linha de pesquisa que eu estudei muito, eu gosto desse tema, fui atrás, até por uma questão pessoal. Minha querida e saudosa mãe, ela era deficiente, ela não escutava, tinha uma deficiência auditiva, então eu sempre procurei estudar. Eu tenho, acho que, se fosse levantar de sentenças, as condenações maiores que eu já dei, até foi o caso de não cumprimento da cota em ações civis públicas, porque em um grupo grande de um trabalhador, ele não cumpria uma só pessoa, não contratava um único trabalhador. Então, é um tema que eu sempre procuro aprofundar um pouco mais para estudar. Eu gostei dessa previsão da lei, eu entendo válida, sim, essa previsão, porque se está difícil para um trabalhador comum, qualquer pessoa, arrumar emprego nesse momento de pandemia, o que dirá para o trabalhador com deficiência, que é notória a dificuldade ao acesso ao mercado de trabalho desse trabalhador. Notória, não dá, o princípio da igualdade na sua vertente material, substancial, a ideia das ações afirmativas aqui cai com uma luva, tem que ter, não adianta, porque eles não disputam emprego em pé de igualdade. Então, por isso, eu vejo que, nesse caso, respondendo a sua pergunta, se eu visse uma dispensa a partir da vigência da lei, nesse caso não é da MP, porque não estava na MP 936, ela veio com a nova lei. Teve uma dispensa do trabalhador com deficiência. Eu mandaria reintegrar, independente de cumprimento da cota, independente se a empresa já cumpria a cota, já estava acima da cota, independente da empresa ter contratado outro trabalhador também com deficiência. Eu entendo que essa nova previsão legal que veio com a Lei 14.020, ela não tem uma relação direta com a ideia do cumprimento de cotas. Ali é uma outra situação, do meu ponto de vista, sempre com todo respeito a quem entenda diferente. É uma ideia que veio no seguinte sentido: vamos dar uma garantia de emprego, uma proteção ao trabalhador com deficiência, exatamente porque nesse momento, ele, se dispensado, ele vai... Nesse momento que já é difícil para todo mundo, nesse momento de pandemia que já é difícil para todo mundo, para eles mais ainda, né? Então, foi uma blindagem que fizeram nesse momento, né? Exato. Eu queria até saber a opinião do senhor, o que o senhor acha?
Eu penso assim, e eu vejo que a lei ela contempla dois tipos de estabilidade. Essa do deficiente, que é mais clássica, sem nenhuma condição, e aquela estabilidade do período equivalente. Então, você fez um acordo de redução, suspensão por 30 dias, uma vez voltado ao trabalho, você tem mais 30 dias equivalente de garantia no emprego. Naquela ocasião, né, eles trouxeram uma multa tarifada, uma indenização tarifada, dizendo, caso o empregador ainda assim dispense sem justa causa o empregado, paga-se o valor tal, tal, tal. Para o portador de deficiência, não é tarifada, quer dizer, é nula. Se você mandar embora, é reintegração do emprego. Então, nesse sentido, eu penso igual a você. Vamos para outro assunto? Bora, bora. Posso passar? Manda lá uma. Opa, agora... Pode. Professor, queria saber sua opinião. Foi até debatido aqui, foi comentado. Como o senhor vê a questão de um acordo de redução, de suspensão do contrato, tanto faz um acordo que foi iniciado, celebrado na vigência da MP 936 e agora vem a nova lei. Essa prorrogação, o senhor vê que vai ser feito na forma da nova lei, isso tem importância por causa dos novos patamares salariais que foi criado pela lei, ou ainda vai ser observadas as regras da MP 936? Como o senhor vê, não um novo acordo, mas uma prorrogação de um acordo que se iniciou com a MP 9, na vigência da MP 936 e agora, com a nova legislação, se vai ser observadas as regras da lei nova para prorrogar, ou seja, as regras contra as faixas salariais, todo o procedimento, ou ainda se aplica as regras da MP 936? Tem um brocado que diz tempus regit actum, né? Então, o tempo rege o ato. Ao tempo em que você concretiza as relações jurídicas, sobretudo aquelas continuadas, como é o contrato de trabalho, nós temos a incidência de lei, salvo situações que já se consolidaram, ato jurídico perfeito, etc. Né? Então, nesse caso, eu entendo que o decreto ele deu uma flexibilizada. Por quê? Porque, veja a suspensão, a possibilidade de suspensão contratual. Antes era estanque, 30 mais 30. Você poderia fracionar no máximo 2 vezes, em períodos de 30 mais 30. Numa duração de 90 dias, mas o legislador deixava claro que era 30 mais 30, no máximo 60 dias. Agora o decreto vem e diz que pode haver sucessivos fracionamentos, então ele já não deixa condicionado a 2 de 30 e ainda permite fracionamentos de no mínimo 10 dias. Né? Então ele deu uma flexibilizada para suspensão, e é engraçado, queria depois também a tua opinião sobre isso, que ele não fala nada para redução, ele só dá, o decreto ele só permite o fracionamento de fatiado de 10 em 10 dias para suspensão. Vejam, primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, Marcos, é a hierarquia das normas, a velha pirâmide de Hans Kelsen. Né? Então, nós temos a Constituição Federal, e ela é o engate lógico da lei, que, por sua vez, abaixo da lei tem os decretos de regulamentação, que tem como engate lógico a lei, que tem como engate lógico a Constituição. Então, a ordem jurídica, ainda que nós tenhamos condição mais vantajosa, uma aplicação dinâmica, mas ela existe, essa hierarquia. Logo, um decreto regulamentador, que foi o caso de ontem, do presidente da República, ele não pode extrapolar os limites da lei. Ele não pode nem minguar a dicção da lei, o alcance da lei, e nem extrapolar a lei, sob pena desse decreto ser ilegal, e tudo que é ilegal é inconstitucional, e tudo que é inconstitucional é inválido no mundo jurídico, ok? Então, aqui a gente percebe que o decreto ele tem que ser analisado, que nem você fez a pergunta, nós vamos olhar sobre as lentes do decreto ou da lei. Nós temos que combinar o decreto naquilo que ele está alinhado com a lei e com a Constituição Federal, não te parece? Perfeito, professor. Uma aula mesmo, exatamente. Fica até sem jeito até de complementar, de falar algo mais, porque é exatamente como eu penso. Eu concordo. E nós estamos com uma audiência boa aí, hein? Estamos com mais de 200 online aqui, Marco. Você puxa voto, hein? Não, que isso. É a sua participação, professor. Que é isso. Eu estou aqui anotando até a sua aula, aprendendo do senhor. Mais de 200 pessoas, parabéns, né?
a presença do Senhor que faz isso aqui. O público vem mesmo, assim, vendo diversas pessoas, viu o professor Pamplona aqui aparecendo, o professor Luiz Madeira. Pamplona é ótimo, grande jurista, Pamplona. O Bento Herculano, nosso amigo Bento. Bento. Diversas outro pessoas, jurista assim, bacana. muito bacana. Ó, até minha amiga Natália aqui, o Lauro, o Álvaro, Jefferson. Prestigiante. Legal. Colega, o presidente da Associação dos Juízes lá de Minas Gerais, o Renato Amado Juiz, também está aqui representando a comunidade mineira da magistratura também. Pessoal muito bacana. Tá Só aqui gente todo... boa, né? Vão Só tudo gente... pagar almoço para nós qualquer dia, esse povo aí. Opa! Eu faço questão de até ir para comer lá no... esqueci o nome da rua, que tem o restaurante muito cheio de restaurante gostoso que tem aí em Curitiba. A Manuel Ribas, o Madalosso ali, um restaurante italiano. Madalosso, tá? Eu ia falar que é de frango. Quando você vier a Curitiba, vem aqui que nós vamos comer uma polentinha lá no Madalosso, nós dois. Faço questão, professor, com certeza, com certeza. Mas não te parece essa questão da hierarquia, da sintonia, quando aplica a lei no tempo? Eu concordo, professor. Eu vejo que vai ter que ser feito exatamente isso. Penso que vai ter quem interprete pela inconstitucionalidade, vai querer cravar a tese da inconstitucionalidade, mas eu penso que tem que ser estudado à luz de uma harmonia entre as normas. Tem que ser ponderado exatamente o que vem. E o senhor mesmo levantou, estranhou essa questão do fracionamento em 10 dias, não está previsto, não existir a previsão no caso da redução, certo? Para os acordos de redução, que o decreto se referiu apenas à suspensão. É uma situação, professor, lógico, em um olhar mais rápido e dinâmico, você poderia fazer aquele raciocínio que até sem um grande embasamento, mas poderia falar o seguinte, olha, se para o mais grave, que é a suspensão do contrato, foi permitida essa possibilidade do fracionamento de até 10 dias, certo? Se para que eu interpreto que é o mais grave, a suspensão no qual não haverá nenhum trabalho, ele não vai ter nenhuma remuneração paga pelo empregador, é permitida, para, entre aspas, o que seria menos grave, a redução do salário jornada também poderia ser. Mas a falta de uma previsão específica vai sim gerar o conflito, vai sim gerar a dúvida se vai ser válido ou não será essa possibilidade. Eu queria até saber... Eu acho que talvez a preocupação, não sei se eles chegaram a esse raciocínio, mas é que se você fatia de forma muito pequena a redução proporcional, né, então vamos dizer, nós vamos reduzir 10 dias só, né, parece que está meio que fraudando, assim, meio que confundindo até com um possível banco de horas. Quer dizer, você fatiou tão pequenininho, decide, pô, mas isso não é um acordo mensal de redução proporcional entre salário, isso é mais quase uma compensação de jornada, um banco de horas. Então, talvez, eu não sei se eles chegaram a esse raciocínio, a gente não sabe direito quem faz essas leis, né? Às vezes eles acertam em cheio, às vezes eles acertam até na sorte, e às vezes eles erram feio, né? Mas eu colocaria que, nesse sentido, eles meio que acertaram, porque eles tiveram a preocupação de não ficar uma coisa muito pequenininha ali, para não virar um banco de horas, né? Eu tinha mais uma questão aqui, que eu falei, poxa, eu vou provocar lá o Marcos. A questão do factum principis, né? Então, o artigo 29 da lei, ele diz assim, não se aplica o disposto no artigo 486 da CLT, que é o artigo do factum principis. Nós já falávamos, eu não sei qual que era a teu entendimento, mas eu já falava isso, que quando o governo do estado, a prefeitura fecha um shopping, um restaurante, ele não está fazendo por um ato discricionário, mas para organizar um guarda-chuva de fundo, que é a pandemia. A motivação dele, ainda que imediata, é organizar uma pandemia de fundo. Então é diferente. O factum principis clássico é quando o governador ou prefeito, por uma discricionariedade, um planejamento, uma desapropriação, ou porque quando ele resolve proibir determinada atividade empresarial num determinado bairro. Então, nesse poder discricionário, ele fecha uma empresa e ele assume os ônus disso numa rescisão por factum principis. Outra coisa, e aqui andou bem o legislador, porque ele diz assim, não se aplica o disposto no artigo 486 para o enfrentamento do estado de calamidade. Ou seja, quando nós tivermos como causa de fundo o enfrentamento da causa de calamidade, a rescisão, quando muito, é força maior e não factum principis. Agora, pode haver uma outra situação de factum principis?
Pode, excepcionalmente uma, já que não tem nenhuma relação com a pandemia, é uma situação discricionária. Aí você pode invocar. O que, que você pensa disso, meu amigo professor Marcos? Excelente, professor, excelente. Eu gostei muito dessa sua ponderação também quanto à questão do fracionamento 10 dias. Isso é até refletindo, por isso o debate é sempre rico aprendizado, até fazendo uma reflexão, até dificultaria até o pagamento do próprio benefício emergencial, um pequeno fracionamento, e poderia, como você muito bem lembrou, de se aproximar de uma fraude, de começar a ter, o que infelizmente aconteceu em algumas situações, de fazer redução de salário e jornada, e exigir que o trabalhador faça horas extras, o que é um absurdo. Se está reduzindo, como eu vou exigir horas extras? Fica até incompatível. Então, parabéns, excelente reflexão. Sobre o fato do Príncipe, professor, eu já tive a alegria de ter presenciado, participamos de um primeiro congresso lá do INDT, Instituto Nacional de Direito do Trabalho, que o senhor falou muito bem sobre isso, explicou direitinho, mesmo antes quando ainda estava iniciando o debate do fato do Príncipe. E eu lembro até que o senhor fez um comentário muito bacana quanto às próprias verbas decisórias do fato do Príncipe, esclarecendo que não seriam todos, fazendo uma ponderação, uma explicação bem bacana, até do próprio aviso prévio, que muita gente confunde no fato do Príncipe, o aviso prévio. Eu sempre pensei, desde o início, nunca fui favorável à tese do fato do Príncipe. Peguei casos já, entraram com reclamação trabalhista, já tive que julgar já essa situação, por causa que agora tem, para quando se distribui o processo, tem uma opção de você colocar que se trata da pandemia, então tem um andamento preferencial, um andamento processual preferencial, então já chegou para eu ter que decidir sobre o fato do Príncipe, eu não validei essa dispensa, porque eu entendo igual o senhor, eu vejo que não é um ato. Aqui em São Paulo, há muito tempo atrás, eu gosto de dar esse exemplo em aula, professor, que ali eu vejo que poderia ser um fato do Príncipe. Há uns 8 anos atrás, o prefeito aqui em São Paulo, ele proibiu a utilização de publicidade através de outdoor, lançando o projeto São Paulo Cidade Limpa, tudo não sei o quê, e proibiu a atividade de publicidade. Então, é um exemplo. Se tivesse uma empresa que trabalhasse só com outdoor, ela ficou com a sua atividade impossibilitada por um ato discricionário do prefeito, que naquele momento, ali tudo bem. Não é o que nós vemos agora. Eu discordo, com todo respeito, sei que tem grandes juristas que sustentam a tese do fato do Príncipe, mas eu discordo. Falar que, porque algumas atividades foram liberadas e outras não, entender que seria por isso o fato do Príncipe, eu discordo, porque o fato gerador todo é a saúde pública, então vejo também que não é fato do Príncipe. E o que foi complicar, só para concluir, que teve aquela fatídica entrevista do presidente falando que tem um artigo na CLT, tá ok, que lá pode ser fato do Príncipe, poderia a administração pagar, e teve muito empregador, muito mesmo, que ao invés de consultar um advogado, consultar um advogado especialista, consultou o Facebook, o Google, as notícias nos jornais e mandaram diversos trabalhadores embora. Ao ponto que eu recebi um dia no meu canal do YouTube, que é lá o YouTube eu gosto, que é bem... nós temos acesso a todo tipo de trabalhador, de pessoa, de jurista. Chegou um trabalhador que mandou para mim uma dúvida. Vi que o senhor é professor, fui mandado embora e o meu patrão falou que eu tenho que receber minhas verbas do Príncipe. Quem é o Príncipe que vai me pagar? O coitado estava atrás do famoso Príncipe que seria. Eu falei, até respondi, olha, desculpa, não existe nenhum príncipe, aconselho o senhor... E você entende que cabe, nesse caso, como juiz, Marcos, você entende que cabe a denunciação à lide? Então, vamos imaginar que a empresa vem e diz o seguinte, olha, isso aí não é força maior, eu não vou pagar essa conta. Porque a rescisão por força maior, nós sabemos, o artigo 502 da CLT, a indenização do fundo, ao invés de ser 40%, é pela metade, mas é o empregador que paga 20% sobre os depósitos do FGTS. No factum príncipe, se for reconhecido e declarado, é a autoridade que vai pagar. A única verba que vai pagar é esse 40% do fundo, daí volta a ser integral. Só que aí o que a empresa faz? Ela faz uma denunciação ali, diz, olha, a culpa disso é a prefeitura, é o governador. Você entende... A partir da emenda 45, que abriu o artigo 114, né? Porque antes da emenda 45, o artigo 114 era só para a relação de emprego, né? Depois ele abriu várias brechas, e permitindo até um alargamento da denunciação ali. Você permitiria uma denunciação ali, pelo menos por uma ampla defesa, por uma discussão, ou você de cara já diria, não, isso aí não tem nada a ver, como é que... Ou depende do caso? Excelente pergunta. E aqui, né, professora, é sempre bom lembrar, né, que você pegar o 486 no parágrafo 1º, ele ainda utiliza a expressão chamada autoria,
que não existe desde o CPC de 73, não tem mais essa previsão. E sempre quando eu faço uma palestra, uma aula que eu critico a reforma trabalhista, quando fala que a reforma veio atualizar a CLT, eu falo, tanto é que não era esse grande objetivo a atualização da CLT, que se você olhar o 486 ainda está desatualizado desde o CPC de 73, que não existe essa figura. Professor, eu vou ser bem sério, aqui eu sou um pouco meio firme, radical, eu sequer autorizaria a denunciação à lide, não chamaria o ente público por entender que não seria fato do príncipe, eu não o chamaria, não permitiria, eu sei e respeito que é uma interpretação que seria objeto de críticas, porque você pode, o nosso público que está seleto aqui, mas ele podia falar, professor, mas você é o juiz de primeiro grau, a decisão final certamente não vai ser sua, ainda tem um tribunal que pode entender que isso vai gerar um prejuízo que vai ter que retornar para chamar a participação dele. Eu entendo disso, eu entendo esse raciocínio, mas eu particularmente, exatamente por visualizar um prejuízo muito maior com a participação da administração, sabendo que não é caso, eu de pronto eu extinguiria, não acolheria essa intervenção de terceiro. Você falou que a nossa plateia está seleta. Eu quero mandar um abraço para a Joana, para o Pamplona, para o professor Fabrício e a Cássia da Associação de Minas Gerais, que eu estou vendo aqui no ar. Opa, tudo passou. Tudo amigo, gente boa. Tudo, Fabrício, grande juiz. E os outros estão aí também, né? Tive a honra de dar aula para o Fabrício na preparação dele da fase oral. Estava ele e o filhinho dele, foi uma cena muito bonita. Então, Fabrício, um grande abraço para o Fabrício, a doutora Cássia também, sempre parceira lá da Associação, a MAT, lá de Minas, sempre parceira. E vamos ter um congresso agora da Damásio. Você está coordenando junto com o Leone, não? Esse é só o professor Leone que coordena, mas eu tô lá de apoio com ele. É sexta-feira agora, né? Sexta-feira, o Leone que é o coordenador, vai ser bem legal. E vamos estar junto lá. Eu vi que vai ser legal, que você também está em um outro, está no congresso lá pelo Instituto, né? Também para Direito e Trabalho para as empresas, bem legal. E um de audiência que vocês serão... Yuri, Rafael, olha, a gente está sempre junto lá, o quarteto. Audiência, aí depois vou acompanhar também para ver o Pamplona, tá todo mundo aí participando dessa audiência. Imagina o Pamplona de reclamante, do jeito que ele é artista, ele já vai incorporar, se duvidar ele vai de chapéu, ele vai agitar lá. Exato, e Rafael... O canal do Pamplona, do professor Pamplona também é muito bacana, porque tem vídeos dele de cantando, tem um videoclipe muito legal, a mulher recatada que ele tem lá no canal dele, que eu já assisti, muito legal, do Pamplona. Quero só ver também como vai ser bem legal. Vai ser legal. Quem que manda agora, eu ou você? Professor, te dou a honra, te dou a palavra, o senhor sempre tem preferência. Uma coisa que me chamou a atenção no artigo 7º desse decreto que saiu ontem, é que eles falam o seguinte, que o benefício emergencial, tanto do decreto como da lei, ou da medida provisória, está condicionado a uma dotação orçamentária. Eu até gravei um vídeo ontem lá, pus no YouTube, que eu falei, olha, Paulo Guedes, Bolsonaro, aí não dá. E não dá mesmo, porque você imagina uma empresa de boa fé, que vai lá, cria uma expectativa, o trabalhador também, que abre mão de direitos, dá uma precarizada. Todo mundo de boa fé faz esse acordo, sabendo que o governo também vai fazer a parte dele, que é liberar o bem, que é equivalente ao valor do seguro-desemprego. E aí vem a MP, depois vem a Lei 14.020, que converteu a MP 936. E agora um decretinho. Por que eu falo decretinho? Porque o decreto é um ato do executivo. Ele não submete uma aprovação em lei. Ele não tem densidade normativa. Ele só regulamenta o que está anterior a ele. Vem e diz assim, surpresa, olha, esse benefício emergencial, ele está condicionado a uma dotação orçamentária. Como quem diz, se eu não pagar essa conta, não briguem comigo que eu já avisei. Não é assim. Eu acho que foi uma infelicidade esse artigo 7, porque criou, assim, uma insegurança para o empresário, para o trabalhador, e isso nós sabemos, né, Marcos, que nos remete àquela velha discussão do Supremo Tribunal Federal, quando fala da teoria do mínimo existencial e da reserva do possível, né? Então, há uma briga, tem várias jurisprudências, eu até anotei algumas ontem lá no vídeo, dizendo que quando é para blindar um núcleo mínimo de renda básica, de medicamento, aí, mesmo que se argumente que falta dotação orçamentária, você tem que proteger esse mínimo existencial.
né? E aí o judiciário vem, e isso não fere a separação dos poderes, porque o judiciário vem e diz, olha, eu vou concretizar esse direito fundamental. Então, quando a gente se fala, estuda direito constitucional, a gente sabe que uma das funções extraordinárias do judiciário é concretizar direitos fundamentais, né? Que é a grande briga do momento entre o judiciário e o executivo, né? Essas alfinetadas que eles dão, até que ponto o STF pode ou não pode, mas nesse modelo constitucional que nós temos, uma das funções excepcionais, eu diria, do STF é concretizar. E me parece que nós estamos falando de pandemia, força maior, benefício emergencial, renda mínima, então todos os conceitos nos levam a esse arcabouço de mínimo existencial. Então o governo vai ter que dar um jeito e ele vai ter que pagar esse benefício emergencial, e se ele não pagar, vai desembocar no judiciário. Só que daí acho que nem não é, não sei se é no judiciário trabalhista daí também, né? Porque daí também já... Como é que você vê isso, Marcos? Professor, perfeito, concordo literalmente. Essa ideia da teoria da reserva do possível aqui, eu vejo que não se encaixa exatamente porque tem que ser feita a ponderação com o mínimo existencial. Até um parênteses, a teoria da reserva do possível, tentaram se estender ela até para a questão do cumprimento de cotas, via essa tese sendo levantadas por empresas que não queriam cumprir a cota, alegando teoria... E não é tão simples assim, não é simplesmente, teoria da reserva do possível. Eu tentei, mas não tem orçamento. Então, eu concordo, foi de uma infelicidade muito grande, até se cogitar uma possível inconstitucionalidade, essa previsão, porque gera, assim, uma insegurança. Então, peraí, vamos reduzir, vamos fazer, mas olha, eu não tenho a certeza que você vai ganhar. Eu concordo. Aqui sim eu vejo, ainda que eu faça parte do Poder Judiciário, tenho sempre um pé no chão quando se fala em ativismo judicial, do juiz, tá ali atuando em nome do legislativo, é sempre com ponderação, sempre tem que ser feito com um certo zelo, mas nesse caso específico é um caso emblemático, eu vejo que aqui sim, se realmente vier a acontecer, esperamos que não aconteça, mas se realmente vier a acontecer, sim, cabe total intervenção do Poder Judiciário, e aqui eu concordo com o senhor, não é a Justiça do Trabalho, eu vejo que vai para a Justiça Federal, aí vai ser uma demanda perante a Justiça Federal, e aqui o que me aflige, que se isso vier a acontecer, vai ser uma demanda que vai sobrar para o trabalhador, eu vejo, né? Porque o trabalhador ele vai ter que ele não recebeu o benefício, ele vai ingressar, poderia se cogitar até o empregador, então, mas o empregador pode falar, olha, eu fiz a minha parte, eu fiz o procedimento todo correto, se você não recebeu agora é culpa do Estado, então você, trabalhador, que vai demandar em face do Estado. Então vai gerar o trabalhador mais um problema, uma demanda processual, uma demora, que a gente sabe que qualquer demanda não é tão simples, não é rápida. Então tomara que isso não venha acontecer. Mas, realmente, o decreto está valendo, lendo, aí chega no último dispositivo, a hora que vem aquela previsão, você fala, meu pai, o que é isso? Não tem nexo nenhum uma previsão dessa nesse sentido de condicionar a previsão orçamentária quanto a isso. Professor, queria agora te passar uma bola de um tema que eu também já tive a honra de ouvir o senhor falar um pouco, eu queria agora também ao vivo que o senhor falasse a questão dessa novidade que foi da soma das estabilidades, da soma da garantia de emprego. Eu sei que aquela da própria MP não teria um conceito de estabilidade, mas uma proteção, uma indenização. Mas como o senhor vê essa previsão da gestante? Se o senhor vê com bons olhos, concorda, não concorda? Qual a sua análise com relação à regulamentação da Lei 14.020 quanto à gestante? A gestante, não sei se você lembra, mas num primeiro momento que saiu a MP 927, depois em seguida a 936, até se nós nos perguntávamos, os operadores do dinheiro, mas isso também vale para as gestantes, né? Nós tínhamos até essa dúvida, se elas poderiam ser submetidas a isso. E aí depois veio, e eles pacificaram para dizer, olha, cabe para elas, só que elas têm uma estabilidade que se soma. Então, elas têm aquela estabilidade do artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz que é desde o momento da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, nesse período, é a estabilidade clássica da gestante. Essa que vem agora com as medidas provisórias e depois convertida em lei, a Lei 14.020, ela deixa claro o seguinte, que essa indenização tarifada prevista de garantia de emprego, ela só pode ser computada após passar o tempo
da estabilidade clássica da gestante. Me parece que fizeram uma proteção maior para a gestante, acertada, porque a gestante ela tem uma proteção não só dela, da mulher, enquanto mulher, mas também a criança que ela está gerando, né? Eu acho que esse é o maior milagre da vida, está com as mulheres, que é essa possibilidade de procriar, né? Então, há um valor muito caro aí de proteção, e nesse sentido, eu acho que andou bem aí a norma legal, ao somar as duas estabilidades, elas não se eliminam, como costuma a gente sempre fazer, né? Quando tem duas estabilidades sobrepostas, a gente pega a mais larga e vale a mais larga e ponto final. Aqui eles somaram. Não sei se você também enxerga dessa forma, Marcos. Eu concordo, professor. Eu enxergo, também vejo que eu recebi alguns questionamentos levantando, professor, mas e outras estabilidades? Por exemplo, a do acidentado, que é uma estabilidade que também tem um cunho que gera uma preocupação muito grande, aquele trabalhador. Então, por exemplo, você pega com jornada reduzida, ele ainda está indo trabalhar, mas de forma reduzida, sofreu um acidente do trabalho. A ele não vai ser aplicado, a ele não vai ter essa proteção? Falta a previsão legal, não tem. A da gestante, eu também entendo que teve essa previsão exatamente porque é uma situação, é uma proteção, está prevista na Constituição, a proteção da maternidade, da gestante, é uma proteção que engloba a própria trabalhadora, mas engloba o bebê, a família, a sociedade até, que se busca proteger nesse caso. E eu vejo que não estenderia, por falta até de previsão legal, em que pese entender que o acidentado também poderia ter essa preocupação, mas eu entendo que não, até porque a estabilidade do acidentado é muito maior, de 12 meses, por pensar até depois, mais o período ali, ficaria um pouco mais difícil de operacionar isso. Então, aqui é um elogio, uma situação que eu não visualizo, não tive contato antes dessa norma, ou seja, não vejo no direito do trabalho uma outra previsão semelhante a essa, de se somarem as proteções contra a dispensa motivada. Então, aqui eu vejo com bons olhos, professor, eu vejo aqui um elogio, né, essa previsão legal, que, como o senhor falou, quando saiu a MP, todo mundo, desde a MP 927, aplica a gestante, como fica? E aqui também elogio a nova lei quanto à base de cálculo da licença maternidade, que foi razoável a se considerar o último salário antes de ser aplicada a redução, antes de ser aplicada a suspensão do contrato. Também um elogio, porque garante a trabalhadora gestante, no gozo da sua licença maternidade, uma remuneração adequada. Professor? Nós estamos aqui faltando 9 minutos para o nosso final da live, o pessoal já começando a se cutucar para o almoço, mas eu ainda quero fazer pelo menos mais uma questão aqui. Veja que o artigo 12, parágrafo 4º, se não me engano, da lei, ele diz que se a empresa fizer o acordo direto entre empregado e empregador para aquela faixa salarial, aquelas faixas salariais que é possível fazer isso, né? Ele tem que pelo menos comunicar o sindicato no prazo de 10 dias. Né? Então aí ficou uma formalidade, daí vem toda aquela discussão se é uma formalidade ad probatione tanto, ou ad solenitatem, que inquina o contrato. Mas eu penso, e queria saber também a tua opinião, eu penso que até que o empregador, a empresa, cumpra essa formalidade, porque bem ou mal, ainda que ela esteja meio solta ali no artigo 12, parágrafo 4º, é uma formalidade de lei. Tem que comunicar em 10 dias o sindicato que fez um acordo direto entre empregado e empregador para reduzir ou para suspender. Está na lei, é uma formalidade legal. Então, se você descumpre, porque não existe norma jurídica morta, pelo menos em tese, né? Ela tem que ter um efeito, uma consequência. Então, me parece que ela só vai produzir efeitos, esse acordo só vai produzir efeitos, quando o empregador cumprir essa formalidade. E antes disso, ele vai se arcar com as consequências e os prejuízos decorrentes do não cumprimento, até porque ele deu causa. Então, por exemplo, a partir do momento que ele esqueceu, e ao invés de avisar no 10º dia, ele esqueceu, avisou no 20º dia ou 30 dias depois. O primeiro mês não produz efeitos, e aí qualquer prejuízos que possa ter empregado nos encargos da contagem de férias, 13º, fundo de garantia, o empregador vai ter que pagar.
Claro que isso vai desembocar na Justiça do Trabalho. Eu não consigo imaginar alguém pagando por bem isso, né? Mas vai aparecer lá como uma ação trabalhista. E aqui, até para a gente deixar um pouquinho mais sofisticado o debate, vamos imaginar que o empregador tentou comunicar o sindicato, como já chegou essa informação para mim, e o sindicato não atende o telefone, não tem site, não tem e-mail, e o departamento pessoal está angustiado, dizendo, meu Deus, eu tô tentando avisar, não sei nem aonde, nem como. Aí eu acho que nós podemos aplicar aquela regra do artigo 129 do Código Civil, que no Código de 16 era o artigo 120, e agora no Código de 2002 é o artigo 129, que diz, repute-se verificada quanto aos efeitos, quanto às condições, obstado pela parte a quem desfavorecer. Então, se o próprio sindicato obstar o implemento dessa condição, repute-se verificado, né? O empregador também não pode pagar por esse preço. Como é que você vê essa questão aí, já nos nossos finalmente aí, Marcos? Excelente. Eu vou ser até mais ligeiro, excelente, por causa do tempo. Uma visão de juiz. Excelente. Olha só, professor, eu penso assim, eu vi alguns colegas falar, não, mas não tem, a norma é uma mera formalidade, se não cumprir não acontece. Aí não teria lógica, né? Você não tem teoria geral do direito, não existe norma sem sanção, não tem essa, não teria cabimento. Eu penso igual ao senhor, eu vejo que se o empregador ele não cumprir essa comunicação, ele está assumindo esse risco, ele está assumindo esse prejuízo. Se ele não cumprir essa... E aí vai só ser implementado a partir do momento da comunicação. Eu concordo. E eu faço essa ressalva como infelizmente acontece. Se ele tentou, e aí vai ter que me demonstrar, é o ônus dele, aí no processo vai ser o ônus do empregador me demonstrar. Está aqui a ligação, está aqui a prova, que eu tenho o e-mail enviado, caso tenha. Eu tentei comunicar, excelência, não tive o retorno. A negligência não foi minha, foi do sindicato. Aí, nesse caso, eu considero válida a tentativa e não vou punir o empregador. Aqui vale a pena só um comentário rápido e ligeiro, que esse artigo também trouxe como se preocupou em esmiuçar, até deixar claro, né, que a comunicação é válida e a comunicação eletrônica também para o próprio trabalhador, uma preocupação que muitos tinham. Eu, quanto a isso, nunca fui tão formal nesse sentido. Eu interpretava também que escrito seria eletrônico, que bastaria ter uma comprovação que a pessoa, ela que deu o aceite. Se mandou um áudio, mandou um vídeo, que foi aquela pessoa que teve aceite mesmo antes. Eu sei que eu elogio a lei porque veio sanar esse problema, mas mesmo antes da época da MP, que dava uma interpretação mais que poderia ser um pouco mais confusa, eu validaria de forma eletrônica se pudesse me confirmar que aquela pessoa que respondeu era o próprio trabalhador, um áudio, um vídeo, algo que deixasse claro. Então, mesmo antes, quando não falava expressamente eletrônico, eu já validaria se pudesse ter essa confirmação. Mas agora veio a lei e acabou com esse problema também. E aqui lembrando que o artigo 442 ou 443 da CLT, ele diz que o contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. Excelente. Então, existe uma certa informalidade, e lembrando também que o princípio da aptidão da prova, sempre esse ônus vai recair sobre o empregador. Então, hoje nós estamos vivendo novos paradigmas, um deles é essa comunicação aparentemente mais frágil, à distância, mas que hoje vai dar um salto, nós vamos começar a se acostumar com essa comunicação de live, por e-mail, por WhatsApp, né? É um novo que chegou, então os juízes têm que ficar atentos também para validar se ele percebe que efetivamente foi cumprida a formalização, ainda que por WhatsApp, ainda que por e-mail, mas se o juiz ficar convencido de que foi um meio eletrônico eficiente, eficaz, como está escrito na lei, é válido, né? A gente está meio que perdendo um pouco aquele preconceito de tudo tem que ser escrito e os cartórios, aquela visão burocrática que a gente pegou dos portugueses, que tem que carimbar, que tem que autenticar, que tem que ir no cartório. Isso está meio se flexibilizando agora com a pandemia. Claro que se tiver vício, né? O vício se prova, os vícios volitivos, então tem que tomar esse cuidado. Eu acho que vai aparecer muita matéria nesse sentido aí de vício, se avisou ou não avisou. Achei bem legal. Eu acho que para uma hora de fala nós somos bem, né, Marcos? Opa, voou, professor. Que honra, foi uma grande honra. Puxa, foi muito legal, cara. Durante uma hora, com quase mais de 200 pessoas ao vivo, nesse horário ainda, durante a semana, plena quarta-feira, 11 da manhã. Parabéns a todos aí. E, professor, agradeço de coração essa oportunidade, de verdade.
O senhor, posso falar agora, olhando os olhos do senhor, o senhor me ajudou muito a conquistar a aprovação, fui aprovado em 2 concursos para magistratura, e o senhor me ajudou muito com suas obras, mesmo sem me conhecer, sem saber da minha existência. O senhor já fazia parte da minha vida há muito tempo, com seus materiais, seus artigos, livros. Leio o artigo do senhor na LTR há muito tempo já, o material. Então, o senhor é uma referência para mim. A hora que eu vi o seu direct, eu juro que a hora que eu li, falei, será que é pegadinha? Será que é alguém... Então, fico feliz fiquei honrado. Mas deixa eu te elogiar também. Eu tenho 1 minuto e meio aqui. Quero dizer que você é o cara. Você pega essa nova geração. Você tem uma linguagem legal. Eu já assisti algumas lives tuas de madrugada lá. Madrugada, para mim, é 10 horas da noite. É meio madrugada. Você e o Leone incentivando a galera. Como é que tem que estudar. Então, eu acho legal isso. Porque tem esse lado que você se aproxima. Tem o lado que você é extremamente atualizado, didático. O vídeo que você fez ontem no YouTube eu achei um dos melhores, né, na explicação, né? Depois faz uma revisãozinha no final. E foi um prazer, Marcos. Quando eu for a São Paulo, eu vou aí dar um abraço a você, tomar um café. Nós temos um amigo em comum, que é o nosso amigo Leone, né? Leone. Quero agradecer também a Luciana de São Paulo, que estava aqui, a Carol, a Fernanda e tanta gente bacana. Pessoal, valeu. Eu e o professor Marcos estamos juntos no congresso aí da Damásio, que vai ter esse fim de semana, e a qualquer momento. Valeu, Marcos. Um abraço. Obrigado, você, professor. Querido. Uma honra. Obrigado, professor. Foi uma honra. Honra minha.